Meus irmãos, nós nesse momento vamos ouvir a palavra do nosso Deus, que está no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Pai, com temor e tremor estamos neste momento diante do Senhor, porque, ó Pai, esse é o momento em que fechamos as nossas bocas e ouvimos a Tua voz somente. Ó Deus, que nesse momento nada venha desviar a nossa atenção, mas que possamos, ó Deus, estar atentos à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, usa-me, Senhor Deus, apesar de mim, para que não seja a minha voz, mas seja a Tua, que seja
anunciada neste momento. Que o teu Espírito ilumine o coração, a mente de cada irmão, de cada irmã, de todos aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Deus, para que, ó Deus, possamos ouvir a teu respeito e com isso possamos, ó Pai, moldar nossas vidas de acordo com a tua vontade. Ó Pai, se nesta noite houver alguém que ainda não te conhece, que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor dê salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Notícias ruins, às vezes, fazem parte da nossa vida. Às vezes nós temos o desprazer de ouvir más notícias. E muitas vezes o que acontece quando nós ouvimos uma má notícia é nos derramarmos em lágrimas, nós chorarmos, especialmente quando é uma notícia que você se sente impotente, não há o que você fazer e parece que não há o que ninguém mais fazer, parece que não há esperança. A notícia é tão trágica que não tem como mudar nada, não tem como alterar aquela situação. E aqui no texto de Apocalipse, meus irmãos, o apóstolo João, ele recebe uma notícia ruim. Ninguém no universo podia abrir o livro e desatar os 7 selos deste livro. Livro este que estava na mão direita do Deus Pai, o Rei que está sentado no trono. E meus irmãos, quando João, ele presencia aquela situação, ele chora. E você já deve ter chorado assim como eu, diante de uma situação de não há o que fazer, ninguém pode resolver, ninguém pode mudar aquela circunstância, não há quem possa resolver aquilo, assim como não havia ninguém que podia abrir o livro e desatar os 7 selos daquele livro que estava na mão direita de Deus. Mas, meus irmãos, nós sabemos que não é assim. Nós, como cristãos, podemos sim chorar diante de notícias trágicas, mas nós temos esperança. E a nossa esperança não está em homens, não está em criaturas, não está em nenhum outro que não seja o Senhor Jesus Cristo. E é disso que esse texto nos fala, meus irmãos. O texto de Apocalipse, capítulo 5, nos fala a respeito dessa esperança. E essa esperança era muito pertinente aos primeiros destinatários deste livro. Conforme você e eu temos aprendido domingo após domingo o livro de Apocalipse, nós temos estudado, meditado neste livro, nós vimos que este livro ele foi escrito primeiramente para dar esperança aos nossos irmãos que viviam no primeiro século, no final do primeiro século. Irmãos nossos que eram membros das igrejas da Ásia Menor, das igrejas que pertenciam ali ao Império Romano. E naquela época, conforme você tem ouvido todo domingo, eu tenho que repetir para você nunca se esquecer, você se fixar disso. Naquela época, a igreja era perseguida. Naquela época, meus irmãos, a vida não era fácil e tranquila como é hoje para nós aqui no Brasil, em que nós não temos a perseguição nos níveis que aqueles nossos irmãos tinham, em que muitos deles perderam seu emprego, em que vários deles perderam suas casas, em que diversos deles tiveram sua liberdade negada, foram presos, foram torturados.
e vários também foram mortos. O próprio apóstolo João, houve uma tentativa de martírio dele, sendo, segundo a tradição histórica, sendo ele jogado num tacho de óleo quente. Mas de uma maneira miraculosa, João sobreviveu, então ele foi enviado para o exílio numa ilha chamada Patmos. E o autor dessas coisas, essas atrocidades, era o próprio imperador romano da época, um homem chamado Domiciano, um homem cruel, um homem violento, um homem que odiava os cristãos, porque ele odiava o próprio Cristo, um homem que se achava Deus. Ele exigia que os cidadãos do império o adorassem como o próprio Deus. Só que veja, os crentes, os nossos irmãos daquela época, se recusaram a fazer isso. E por essa recusa, eles foram perseguidos. E parecia que não havia esperança. Parecia que eles estavam fadados à morte mesmo, fadados ao martírio mesmo. Por causa disso, então, Deus, na ilha de Patmos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, apareceu para João e falou para João assim: João, eu vou te mostrar algumas coisas. Eu vou te mostrar como é que vai ser o fim de todas as coisas. E eu quero, João, que você escreva essas coisas, para que a minha igreja tenha esperança, para que a minha igreja saiba que sim, coisas ruins vão acontecer com ela. Sim, a minha igreja vai passar por lutas, por provações, por aflições, por uma grande tribulação no final. Mas a minha igreja precisa olhar para mim, porque eu fui morto e eu venci, disse o Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, conforme nós temos visto domingo após domingo, João ele vai nos mostrando esta revelação. Mostrou às 7 igrejas da Ásia, através de cartas, que Jesus conhecia aquelas igrejas. Jesus conhece a igreja, Jesus conhece a nossa igreja, conhece a cada um de nós. E Ele avalia a vida de cada um de nós. Ele sabe o que nós temos feito e aquilo que nós não temos feito. Mas o Senhor nos chama a nos arrependermos e a vivermos uma vida em conformidade à sua palavra. No capítulo 4 do domingo retrasado, meus irmãos, nós vimos João vendo o trono de Deus, um trono majestoso, um trono magnífico, um trono que ele não ousou a descrever aquele que está sentado no trono, mas usando de metáforas, de figuras aqui, mostrando o poder e a majestade de Deus. E ao redor do trono haviam seres que o adoravam, 4 seres viventes que representavam todos os anjos, 24 anciãos representavam a igreja do Antigo Testamento através das 12 tribos de Israel e a igreja do Novo Testamento através dos 12 apóstolos. Então ali ao redor do trono estavam representados os anjos e os homens salvos, os anjos eleitos e os homens e mulheres eleitos. E também, meus irmãos, João vê que todas essas pessoas, tanto humanas quanto angélicas, elas louvam, elas dizem no versículo 11 do capítulo 4, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ele vê Deus, o Pai, e ele vê o louvor que o Pai recebe. Mas a visão continua no capítulo 5. O capítulo 5 é uma continuação do capítulo 4. E ele diz assim no versículo 1, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Deus o Pai está no trono. E Deus o Pai segura na sua mão direita um livro. Obviamente, meus irmãos, que João não viu um livro como os livros que nós temos nos nossos dias, encadernados. Esse tipo de livro, essa encadernação, chamada de códex ou códice, só foi surgir 100 anos depois que João escreveu o Apocalipse.
Então, como que eram os livros? Eram rolos, eram rolos ou de papiro, né? De uma planta, né, o papiro, que nascia ali na proximidade do rio Nilo, no Egito, ou através de peles de animais que eles faziam os pergaminhos. Então era um livro enrolado e selado, lacrado, na mão direita do Deus Pai. E ele diz que esse livro estava escrito por dentro e por fora, algo que era incomum. Aqueles rolos, eles só recebiam escrita de um lado. Dos dois lados era muito raro. Se estava escrito dos dois lados é porque tinha muita coisa ali. E João aqui está tendo uma visão semelhante à visão que o profeta Ezequiel teve 700 anos antes. O profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 2, versículos 9 e 10, ele viu também na mão de Deus um livro, um rolo escrito por dentro e por fora, e ali havia uma mensagem de juízo. E a gente vai ver, quando a gente chegar em Apocalipse 6, que era disso que se tratava este rolo, este livro também. Uma mensagem de juízo. E João, meus irmãos, ele vê que aquele livro, ele era selado com 7 selos. Você se lembra que em Apocalipse os números têm um significado importante, cada número. E o número 7 é o número de Deus, porque é o número da perfeição, é o número da completude, é o número da plenitude. Então ali, meus irmãos, se tratava de um livro que estava completamente, totalmente selado, lacrado. E o que era aquele livro? Aquele livro nada mais era do que o plano de Deus, o decreto de Deus. E para o decreto de Deus ser cumprido, ele precisaria ser aberto. Alguém precisava abrir. Para que o decreto de Deus, especialmente aqui em Apocalipse, decreto sobre as últimas coisas, sobre a conclusão da história, a consumação de todas as coisas, para que esse decreto fosse concluído, fosse executado, o livro precisava ser aberto. Só que alguém precisava abrir esse livro. Precisava desatar os seus 7 selos, meus irmãos. Então, João tem uma segunda visão, versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Um anjo forte, um atalaia, com uma grande voz, uma voz poderosa, uma voz impostada. Esse anjo, ele proclama como um atalaia: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? O livro precisa ser aberto. O rei, Deus, ele tem um livro em suas mãos, todos os seus decretos, todo o seu plano, a sua vontade a respeito da consumação de todas as coisas, está ali naquele livro. Só que só vai ser cumprido se alguém abrir. Só que não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém digno. Se você tem uma correspondência, se uma correspondência chega na sua casa, não é qualquer pessoa que pode abrir a sua correspondência. É só você ou alguém que você autorizar. É uma violação isso. Se uma pessoa que não tem a sua autorização para abrir uma carta, uma correspondência que você recebe, aquela pessoa está infringindo a lei. Tem que ser alguém autorizado, alguém digno. E o anjo, ele diz exatamente isso. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Havia alguém no universo que fosse digno de abrir aquele livro e desatar aqueles selos? O versículo 3 nos responde que ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João narra aqui, meus irmãos, ele está tendo uma visão, ele vê o trono, ele vê Deus sentado no trono, ele vê Deus na sua mão direita segurando um livro, escrito por dentro e por fora, que é o plano de Deus a respeito das últimas coisas. Aquele livro precisa ser aberto para ser cumprido o seu plano.
um anjo, um atalaia, ele fala a todo o universo. Quem é digno? Alguém é digno de abrir esse livro? Só que o versículo 3, João fala: ninguém. Ninguém. Não tem um anjo no céu que é digno de abrir aquele livro. Não tem um homem, uma mulher na terra que seja digno de abrir aquele livro. Não tem um demônio no inferno, um homem perdido, uma mulher perdida no inferno, nem o próprio Satanás. Ninguém é digno de abrir aquele livro. E aí a situação é a seguinte, meus irmãos. Se o livro ficasse fechado, não haveria esperança. Seria uma grande tragédia. Sabe por quê? Porque se o livro ficasse fechado, Domiciano continuaria matando os cristãos, e depois dele outro, depois dele outro, depois dele outro. A igreja não teria esperança. A igreja seria exterminada. Se o livro não fosse aberto, Jesus não viria à terra a segunda vez para julgar os homens, para vingar a sua igreja dos seus inimigos, para ressuscitar os mortos e dar aos crentes um corpo glorificado. Se o livro não fosse aberto, a igreja não teria esperança. O que João faz? Versículo 4. Ele chora. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João chorava como uma criança, copiosamente. Ninguém era digno de abrir aquele livro. E agora? Não tem esperança para mim, João? Não tem esperança para os meus irmãos das 7 igrejas? Não tem esperança para os meus irmãos que ainda vão nascer, para as próximas gerações? Jesus não vai voltar, nós não vamos ressuscitar, os inimigos não serão vingados, não serão condenados, os inimigos eles ficarão impunes. Qual é a sua sensação com a impunidade, falando nisso? Você já deve ter ouvido, infelizmente, que o Brasil é o país da impunidade. E a gente fica chateado com isso, né? Triste, às vezes até com raiva, de ver pessoas impunes. Justiça não sendo feita. Imagina familiares de vítimas vendo aqueles que fizeram o mal contra os seus amados livres, leves e soltos. É de chorar. Essa situação. É esta situação aqui no versículo 4. João sabe e sentiu na própria pele, estava sentindo na própria pele, que homens maus estavam assolando a igreja. O Senhor vai ficar por isso mesmo? O Senhor não vai abrir o livro, não vai ter ninguém que abra esse livro e que venha então o final para que os maus sejam julgados e para que a tua igreja seja finalmente consolada com o novo céu e a nova terra, recebamos um corpo glorificado. Senhor, é isso, não dá esperança. Então a gente chora, porque não tem esperança. João chora copiosamente. E meus irmãos, quantas pessoas vivem assim, com uma tristeza profunda, com um choro inconsolável, porque elas colocaram as suas esperanças naqueles que não são dignos, naqueles que não podem fazer nada, naqueles que não podem salvar as suas vidas. E elas chegam num ponto da vida delas que elas se derramam em lágrimas. Mas o versículo 5, ele muda toda essa situação. Existe uma esperança no versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis, se você puder, faz um círculo aí com a caneta na sua Bíblia. Eis que
que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, faz um círculo aí no venceu, de preferência com uma caneta vermelha, porque ele venceu com sangue, para abrir o livro e os seus 7 selos. Veja, meus irmãos, quem fala a respeito da esperança não é um anjo, mas é um dos anciãos. Lembra dos anciãos? Eles são a representação da igreja. É um irmão nosso. Sabe quem vai levar esperança para outras pessoas? Não vão ser os anjos. Aos anjos não foi dada a honra de pregar o evangelho, mas à igreja. Pessoas que estão chorando, estão sem esperança, porque colocaram a sua esperança naqueles que não são dignos, precisam ouvir que sim, há uma esperança. Eis! E quem vai falar isso é a igreja. Quem vai falar isso somos nós, representados nestes anciãos. E um deles fala: você não precisa mais chorar, você não precisa mais ficar sem esperança, ficar mais triste. Tenha esperança naquele que venceu, e o que venceu é o leão da tribo de Judá. O patriarca Jacó, antes de morrer, ele abençoou cada um de seus 12 filhos. Um deles é Judá. E a Judá ele disse assim: Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Da família de Judá, da tribo de Judá, viria a linhagem real de Israel. Dali vem Davi. E daquela família real de Davi, vem a raiz de Davi, o filho de Davi. Você lembra? Várias pessoas chamavam Jesus de filho de Davi. O cego, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ele entrando no domingo em Jerusalém, montado num jumento. As pessoas falando: Hosana ao filho de Davi. Então aqui, meus irmãos, o ancião está falando: João, a esperança está naquele que reina. O leão que C.S. Lewis brilhantemente representou lá no leão Aslan, nas Crônicas de Nárnia. O leão, o príncipe, ou melhor, o rei dos animais, aquele que é o próprio rei dos reis. Os magos sabiam disso, lembram? Os magos eles seguem a estrela e eles vão até onde ficava o rei, Jerusalém. E eles vão no palácio de Herodes, porque é lá que ficava o rei. Por quê? Eles procuravam o recém-nascido rei dos judeus. Só que o rei se humilhou. O rei não nasceu num palácio, num berço de ouro, mas nasce numa estrebaria, é colocado numa manjedoura. Ele vive nesta terra, pisa o nosso chão, o nosso pó, come a nossa comida, bebe a nossa água, ele se cansa, ele se alimenta, ele tem a mesma vida que nós temos, porém sem pecado. Só que ele vence. Aquilo que Adão não conseguiu, Jesus conseguiu. Ele vence. Ele venceu e por isso ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. E João então quer ver o leão. João então quer ver aquele ser imponente, forte, vencedor. Mas o que ele vê? Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Não, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que paradoxo chocante! Agora, no meio daquele trono, daqueles seres viventes, daqueles anciãos, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro. E um cordeiro como tendo sido morto. Ele vê aqui, meus irmãos, Cristo. E ele vê que Cristo,
o leão. Para vencer, ele se tornou um cordeiro. Jesus, quando veio ao mundo, meus irmãos, ele não veio em majestade e glória, mas ele se esvaziou da sua majestade e da sua glória. Eu acabei de falar aqui, o início dessa humilhação se deu ali no nascimento dele, na vida dele, mas o ápice desta humilhação, escreveu o profeta Isaías, foi a ovelha muda indo para o matadouro. É ele sendo entregue, ou ele mesmo se entregando nas mãos dos homens, para ser preso, para ser julgado injustamente, para ser zombado, para ser chicoteado e para ser pregado numa cruz. E não somente isso, para ali naquela cruz beber o cálice da ira de Deus. O Pai castigar o seu próprio Filho naquela cruz, por amor à sua igreja, aos seus eleitos. Ali ele sofrer um sofrimento que nenhum de nós jamais vai sofrer, o sofrimento do próprio inferno. E ali ele vence. Ali na morte dele, no sangue derramado, o precioso sangue, ele vence. Ele vence o mundo, ele vence o pecado, ele vence Satanás. Jesus, ele vence morrendo. Mas ele não vence apenas morrendo, ele vence também ressuscitando. Quando ele ressuscita no terceiro dia, Paulo usa as palavras assim, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios: ó morte, onde está a vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus, ele vence a morte não o segura no sepulcro, ele vence o pecado, ele vence o mundo, ele vence Satanás na cruz, e 3 dias depois ele vence a própria morte, o último inimigo, e ele ressuscita com o corpo glorificado, e ele faz isso, meus irmãos, com todo o seu poder. Diz aqui que ele tinha 7 chifres. É claro, meus irmãos, você precisa ler Apocalipse não de maneira literal. João, ele usa de figuras, ele usa de metáforas. Chifre na Bíblia simboliza poder. 7 no livro de Apocalipse é completude, ou seja, Jesus tem total poder, completo poder. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nada pode contra Jesus Cristo. Ele também, meus irmãos, tem 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Ou seja, Jesus, ele é onisciente, ele vê todas as coisas e ele é cheio do Espírito Santo. E veja que o versículo 7, ele diz que Jesus, ele vem e ele toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Mão direita, como você se lembra, significa a autoridade. Naquele momento, o Pai autoriza o Filho a concluir, a abrir o livro, desatar os selos e concluir, consumar todo o seu plano. E é incrível, meus irmãos, que quando isso acontece, versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Somente uma pessoa em todo o universo é digna de abrir aquele livro. E o que os outros seres fazem? Se prostram. Eu não sou digno, dizem os anjos. Eu não sou digno, diz a igreja representada nos anciãos. Nenhum de nós, nenhuma criatura é digna. Tu és digno. Então nós nos prostramos, nós adoramos. E diz que os anciãos, está se referindo aos anciãos aqui no final do 8, eles tinham uma harpa. A harpa era um instrumento de louvor. Lembra que Davi, ele dedilhava a harpa. Davi, o salmista de Israel, ele louvava a Deus com harpa. Vários salmos vão citar a harpa relacionada a louvores. Então vejam, diante daquele Cordeiro que venceu,
tanto a igreja quanto anjos, mas especificamente a igreja aqui, ela louva. E a igreja, representada nos anciãos, os anciãos eles têm taças de ouro cheias de incenso. As taças de ouro, no Antigo Testamento, elas eram colocadas no templo. E ali era oferecido a libação. Era oferecido algo que agradasse a Deus. E o incenso no Antigo Testamento simbolizavam as orações. E a fumaça do incenso subia ao trono de Deus como aroma agradável. Aqui está mostrando o quê? Está mostrando o próprio culto. O que tem que ter no culto, meus irmãos? No culto você tem que ter louvor, as harpas. No culto você tem que ter o quê? Oração, o incenso. Aliás, o próprio João, ele fala que aquele incenso são as orações dos santos. Pastor, faltou o principal, a palavra. Onde está a palavra? O próprio Cordeiro é a palavra. Ele é o Logos, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Você tem o culto aqui. E o culto acontece. Versículo 9 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. João presencia 3 louvores. Nós tivemos 3 louvores aqui também, né? Você percebeu? Tivemos um antes, que foi o hino, mas depois tivemos mais 3 aqui. João presencia 3. O primeiro é este aqui. E quem é que louva no primeiro louvor? Os 4 seres viventes, representando os anjos, e os 24 anciãos, representando a igreja. E o que eles cantam nesse louvor? Primeiro, a quem eles louvam? Eles louvam o Cordeiro, aquele que é digno. Eles louvam o Cordeiro porque ele é digno de tomar o livro e abrir os selos. Por que Jesus é digno de cumprir o final da história, o decreto de Deus? Porque ele venceu, ele morreu e com o sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que eu falei na liturgia, lendo lá o texto de 1 Pedro capítulo 1. A morte de Jesus possibilitou o pagamento da nossa dívida com Deus. Jesus certa vez contou uma parábola de um homem que tinha uma dívida astronômica que nunca ele conseguiria pagar. E o homem a quem ele devia cobrou essa dívida dele e falou assim: você tenha paciência, eu vou pagar. Mas que pagar o quê? Ele nunca ia conseguir pagar aquela dívida. Era um número muito alto e ele não tinha esse dinheiro. Então aquele homem, o credor, manda que vendessem os filhos daquele devedor. E ele implora e o homem tem misericórdia e perdoa a dívida. Irmãos, nós tínhamos uma dívida com Deus que a gente jamais conseguiria pagar. Nenhuma obra boa que você ou eu fizéssemos pagaria, compraria a nossa salvação. Você não consegue comprar a sua salvação, você não consegue pagar a sua entrada no céu, você não consegue falar: Deus, eu mereço, porque eu fiz por merecer, eu fiz boas obras, eu frequentei a igreja, eu fui um dizimista fiel, eu trabalhei, eu ajudei os pobres, eu fui uma pessoa boa. Não! São trapos de imundícia, diz a Bíblia. Nós somos pecadores, Deus não aceita, mas Ele aceitou o pagamento do Cordeiro, porque o Cordeiro é santo, sem pecado, e Ele pagou com o seu próprio sangue. Pagou o quê? A nossa dívida, nos comprando. Comprando para quem? Para Deus. Você já leu o livro de Oséias? É um livro forte. Deus manda Oséias tomar como esposa uma prostituta chamada Gomer. Ele se casa com Gomer, ele tem filhos com Gomer, mas Gomer volta
a vida de prostituição. Então Deus dá uma segunda ordem para Oséias, fala assim: Oséias, vai lá na casa de prostituição e compra Gomer, para que ela seja sua esposa para sempre. E ele faz isso, como uma ilustração que Deus comprou o seu povo. Deus, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, nos comprou, nós somos caros a Deus, porque o preço que Deus pagou pelas nossas vidas não foi ouro, não foi prata, não foi pedra preciosa, não foi nenhum tipo de dinheiro, foi o sangue de Jesus. Qual é a sua atitude diante disso? É a atitude dos anciãos e dos seres viventes, se prostram e falam: digno é o Cordeiro de tomar o livro, de abrir os selos, porque o Senhor comprou, e não comprou somente judeus, comprou gentios, comprou pessoas de todos os lugares da terra, comprou pessoas de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, de toda a tribo, gente de todo quanto é canto. Ontem eu estava lá com os nossos adolescentes, com os conselheiros da UPA, com irmãos de Dracena, de Penápolis, de Araçatuba, de Lins, do nosso presbitério, adolescentes, pastores, conselheiros. Mas não somente isso, nós tínhamos ali, meus irmãos, adolescentes, jovens, adultos, idosos, crianças de todo o interior de São Paulo. Cerca de 800 pessoas. Era lindo ver aquilo, sotaques diferentes, pessoas de lugares diferentes. Agora, só São Paulo, tá? Agora você imagina o que é toda a igreja. Gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é língua, de tons de pele diferente, de alturas diferentes, de todos os lugares. Ele comprou para constituir reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós vamos reinar com Ele. Então, meus irmãos, aqui João poderia parar de chorar, aliás, bem antes, quando ele viu o Cordeiro, porque a igreja não seria destruída por Domiciano, por qualquer outra pessoa ou demônio. A igreja vai reinar com Cristo, e a igreja vai adorar a Cristo no céu, como sacerdotes. Só que o louvor não para. João, ele vê e ouve, versículo 11, o segundo louvor. Ele vê e ouve uma voz, versículo 11, de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O segundo louvor, meus irmãos, os adoradores aumentam. No primeiro, eram apenas 28. 4 seres viventes e 24 anciãos. Apenas 28 vozes. O segundo louvor, o coral aumenta. E é um grande coral. Milhões de milhões, milhares de milhares, um número incontável por João. Todos os anjos de Deus, todo o exército do céu. Você imagina o que é isso? Imagina o que é isso? E esse grande coral louva ao Cordeiro de novo: tu és digno. Nós não somos. Olha aqui, eram anjos. Anjo não tem pecado. Anjo é perfeito. Não é que nem a gente, pecadores. Mas os anjos não eram dignos de abrir o livro. Jesus, sim, era digno. É digno. Então, meus irmãos, diz que ele é digno porque ele foi morto. A dignidade de Jesus está na sua morte. Irmãos, isso é loucura para o mundo. Porque o mundo vai louvar, vai dizer que são dignos aqueles que são poderosos, aqueles que são ricos, aqueles que se assentam em tronos humanos. O mundo vai exaltar os ricos e poderosos. Mas o mais poderoso que existe é aquele que se tornou um cordeiro, aquele que se humilhou,
É aquele que se esvaziou da sua glória e da sua majestade. É aquele que morreu numa cruz de forma humilhante, bebendo o cálice da ira de Deus, sendo abandonado por Deus, desamparado por Deus. A dignidade de Jesus está na sua morte, na cruz, e nós participamos da morte de Jesus quando nós participamos da ceia. E o próprio Jesus fala para a gente o seguinte: você quer vir após mim? Você quer me seguir? Tome a tua cruz. Você quer ser alguém como eu? Então faça o que eu fiz. Toma a sua cruz e me siga. Nesse mundo, nós não vamos ter uma vida maravilhosa, mas vai ser uma vida de muitas dificuldades. Por quê? Porque nós vamos carregar a cruz. E nós não vamos nos identificar com aquele que é digno, e a sua dignidade está na sua cruz, na sua morte. Versículo 13, terceiro louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Agora está todo mundo. Eram só 28 vozes no primeiro, 4 seres viventes, 24 anciãos. No segundo louvor, todos os anjos de Deus, milhões de milhões, milhares de milhares. Agora, no terceiro cântico, no terceiro louvor, toda criatura. Salmo 148, que nós lemos no início do culto, mostra isso, né? Répteis, voláteis, aves do céu, peixes do mar. Você consegue imaginar um negócio desse? Animais louvando a Deus? Não é tão difícil quando você pensa nas aves cantando, elas estão louvando a Deus. Elas não têm consciência disso. Todas as criaturas juntas, de todos os lugares, de todo o mundo, todos os homens, todos os anjos, e aqui, infelizmente, não há uma concordância entre os estudiosos, os comentaristas de Apocalipse. Por quê? Preciso explicar isso para você aqui no versículo 13. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte: olha, é toda criatura, exceto os demônios. Os demônios não iam louvar a Jesus. Mas outros comentaristas dizem que sim, os demônios estão aqui incluídos, junto com o próprio Satanás. Existe uma base bíblica. A base bíblica está em Filipenses 2, versículos 10 e 11, que diz que todo joelho se dobrará no céu. Quem está no céu? Anjos de Deus, anjos eleitos, e os crentes que já morreram. Eles estão no céu. Na terra, quem está na terra? As pessoas vivas. Mas não somente as crentes, as descrentes também estão na terra. E debaixo da terra. O que é debaixo da terra na Bíblia? Inferno. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então é possível sim que aqui esteja incluindo os demônios e os homens maus. Só que veja, é óbvio que se isso for uma verdade, se demônios, se homens ímpios, se o próprio Satanás estiverem dizendo estas palavras, não vai ser com a mesma alegria que nós, homens e mulheres crentes, e os anjos de Deus dizem. Aqui, se for verdade, eles estão reconhecendo. Os próprios inimigos do Senhor estão reconhecendo que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E aqui eles louvam Pai e Filho, o que está sentado no trono, o Pai, e o Cordeiro, o Filho. Toda a criação adora o Senhor. E os 4 seres viventes respondiam: Amém, assim seja. E os anciãos se prostram e adoram o Senhor. Você percebeu uma coisa na liturgia?
Você percebeu o hino que foi cantado e os 3 cânticos? Percebeu que tem tudo a ver com quem está aqui? Aliás, a gente faz isso, né? Pastor e membros do grupo de louvor, todas as semanas nós debruçamos na passagem que vai ser pregada e escolhemos cânticos, hinos que tenham a ver com a passagem. Muitas canções foram compostas com base neste capítulo 5 de Apocalipse. Ele é digno. Eu quero meditar com você, finalmente, em 3 lições, 3 aplicações que esse texto nos traz, meus irmãos. Diante das lutas, dos sofrimentos, das aflições, das provações que nós passamos, coisas que nos fazem chorar, o que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, Deus escreveu o seu decreto, o livro escrito por dentro e por fora. Davi disse lá no Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Preste atenção, todos os dias da sua vida foram escritos por Deus. Então o que vai acontecer amanhã, Deus já sabe. Ele não somente sabe, Ele escreveu. Então descanse. Ele planejou tudo. Ele decretou tudo. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e não somente sabe e conhece, mas foi Ele que determinou cada detalhe das nossas vidas, cada detalhe de toda a história. Então descanse nisso. Segundo, Ele não somente escreveu e determinou, mas Ele também cumpre pela sua providência. O Cordeiro Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos. Então tudo será cumprido. Os maus serão julgados pelo próprio Deus. Os ímpios, os demônios, o próprio Satanás serão condenados. A igreja finalmente estará com Cristo no céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados. Então, não se preocupe se você tiver uma doença que talvez possa até te levar à morte. O que a morte pode fazer com o crente? Qual que é o final da morte para o crente? É a vida eterna com Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, mesmo que você receba uma notícia terrível sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, saiba que Ele vai cumprir todas as coisas e dentre estas coisas você vai ressuscitar. Dentre essas coisas você vai ressuscitar. Então não temas. Por fim, Ele está cumprindo o decreto de Deus porque Ele é digno. Meus irmãos, nós não cremos, nós não confiamos num Deus fraco, num Deus derrotado, num Deus que às vezes é apresentado em séries de televisão e em filmes. O nosso Deus venceu, o nosso Senhor derramou o seu sangue e pagou tudo. Você não deve nada, todos os seus pecados foram perdoados. Então perceba uma coisa, meus irmãos, nós temos muitas razões, e eu destaquei estas 3, para nós nos alegrarmos. Tristezas vão tentar nos abater, meus irmãos, lágrimas vão cair dos nossos olhos, e sim, isso é uma realidade, a gente vai chorar mesmo. Não pense você que você vai ter uma vida linda, maravilhosa e feliz aqui na terra, porque não vai ter. Porque este mundo jaz no maligno, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado, nós vamos sofrer nas mãos de pessoas más e até de nossos próprios irmãos, porque os nossos irmãos são pecadores, e nós vamos fazer pessoas sofrer, até irmãos nossos, porque nós também somos pecadores. Então nós vamos derramar lágrimas por causa de outras pessoas, e nós vamos fazer outras pessoas derramarem lágrimas, porque nós somos maus, pecadores. Mas perceba uma coisa, a nossa esperança está naquele que venceu. Então, lembre-se de uma coisa,
lembre-se de uma coisa. Lembre-se das verdades do Evangelho. Quando você chorar, quando você se entristecer, isso vai acontecer, tenha certeza disso, não se engane. Lembre-se daquele que te amou tanto, que morreu por você, que comprou você com o próprio sangue, que comprou irmãos de todo o mundo com o seu próprio sangue. Lembre-se disso. João, quando chorou, ele teve que ser lembrado dessa verdade. O Cordeiro é digno porque ele venceu. Pessoas, como eu disse no início, muitas pessoas no mundo estão chorando, estão tristes porque elas colocam as suas esperanças naqueles que não são dignos. Mas quando você chorar, quando você ficar triste, coloque a sua esperança, olhe para aquele que é digno, o Cordeiro. Segundo, louve. Muita gente quando está triste, muito crente quando está triste, se esquece disso. Você está triste, vem para a igreja cultuar. A gente não quer, eu estou triste. Mas olha o que aconteceu aqui, João ficou triste, ele chorou. Duas coisas aconteceram, e a gente falou aqui do culto, duas coisas aconteceram. Ele foi lembrado da verdade bíblica que o Cordeiro venceu. E ele presenciou louvores. Quando a gente ficar triste, meus irmãos, a gente tem que participar do culto. A gente tem que ouvir a palavra de Deus. Jesus morreu por você, ele venceu. A gente tem que louvar, digno ao Cordeiro. A gente tem que orar ao trono de Deus como o incenso que os anciãos levaram. A gente tem que cultuar a Deus, porque é no culto que a gente se alegra, que a gente lembra das verdades, que a gente adora o nosso Deus. Então, meus irmãos, que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos console, que Ele enxugue as nossas lágrimas, para que assim possamos ter esperança, não nas coisas dessa terra, não em pessoas desta terra, mas a nossa esperança esteja no Cordeiro que venceu e que é digno. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.